Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? É assim que eu começo o vídeo de hoje. O homem, o bravo tá vindo, e o bravo tem nome. Memphis Depay tá chegando no Brasil provavelmente aí na quarta-feira para ser apresentado, talvez antes do jogo do Corinthians contra o Juventude, que é válido pela Copa do Brasil, tá? Antes de mais nada, o Depay já está inscrito na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro, mas infelizmente na Copa do Brasil o Corinthians não vai conseguir utilizar ele. Já o Carrilho, o Corinthians consegue utilizar, tá? O peruano tá liberado em todas as competições. Agora o Depay não teve tempo hábil para conseguir fazer a inscrição ali na Copa do Brasil, então ele vai atuar no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana, tá? Então o que a gente vai bater um papo hoje, rapaziada? Mas antes de mais nada, obrigado por quem está chegando novo aqui no canal, vem se inscrevendo, vem ajudando o canal, compartilhando para amigos, para outros torcedores corintianos. E obrigado mais uma vez pela confiança, obrigado pela força que vocês estão dando aí no canal, para sempre estar recebendo aqui novas notícias e novidades referente ao nosso Coringão. Então bora lá, vamos conversar, bater um papo. O que eu estou dizendo, como que vai ser essa formação do Corinthians agora com esses reforços que chegaram até depois na janela de transferência, tá? Então o Corinthians se movimentou bem, muito bem na janela de transferência. Como que vai ser essa formação? A gente sabe que o técnico Ramon Dias, ele utiliza dois tipos de formações táticas, tá? Ele usa o 3-5-2 ou então o 4-4-2 mais engessado, tá? Então e tem variação para o 4-5-1, 5-4-1 quando está se defendendo e por aí vai. Mas a princípio a base do time é o 3-5-2 ou então o 4-3-3, ou então até o 4-3-3 também, que pode ser utilizado. E como que eu vou escalar, como que eu acho que o Ramon Dias vai utilizar essas peças que chegaram agora, tá? Como que o time vai se portar com essas peças novas que chegaram. Eu acredito que ele vai começar assim. Ele começa com o Hugo Souza no gol, não tem nem o que discutir. O cara chegou aqui fechando o gol do Corinthians. Parece que nem sentiu a camisa do Corinthians. Parece que o cara parece que já nasceu dentro do Parque São Jorge. Essa é a impressão que a gente tem. E a raça que o cara tem em campo é impressionante. Cada defesa que ele faz, cada lance que ele defende, ele comemora como se fosse um gol, né? Como se fosse um gol, vibrando junto com a torcida, chamando sempre a torcida para o jogo. Então ele realmente entendeu o que é Corinthians, tá? O Hugo Souza entendeu como é o espírito de ser jogador do Corinthians. Isso é indiscutível. Mas vamos lá, a estrutura de campo do Corinthians, do Ramon Dias vem utilizando, é o 3-5-2, tá? É o 3-5-2 e com 3 zagueiros, 5 no meio de campo e 2 atacantes. Como está distribuído isso? Os 3 zagueiros, provavelmente centralizado, ele deve colocar o André Ramalho como zagueiro centralizado. E de um lado, no seu lado esquerdo, ele deve colocar na saída esquerda, ele deve colocar o Kaká. E na direita aqui o Félix Torres, tá? De alas, não laterais, alas. De alas ele vai permanecer provavelmente com o Bidu indo pela ala esquerda, tá? E provavelmente o Mateuzinho pela ala direita. Então Bidu pela esquerda e Mateuzinho pela direita, tá? E 2 volantes. Você vai atuar provavelmente com 2 volantes aí. E qual que seriam esses volantes? Quem vem jogando frequentemente é o Ranieri, tá? Mas ele ganhou mais opções agora de meio de campo para conseguir montar essa equipe do Corinthians. Então ele ganha o José Martínez, né, que entrou no jogo, entrou muito bem, o cara dando madeirada, não tem conversa, chegou, parece que estava em casa, jogou bem a partida que ele entrou, né, e eu acho que não sai mais do time. E ele provavelmente deve utilizar ainda o Ranieri, até que o Alex Santana volte, que aí eu acho que ele deve fazer a substituição. Provavelmente o Ranieri deve perder espaço e
o Alex Santana deve ser o titular ali fazendo essa dupla de volantes no meio de campo do Corinthians. Aí no meio de campo mais avançado, com os meias armadores, provavelmente o que ele vai fazer? Ele deve colocar o Rodrigo Garro para ele ter liberdade de vir buscar a bola aqui atrás e armando o jogo, tá? E o Thales Magno da mesma forma. Os dois atuando aí como se fosse um meia coringa. Mas o Thales Magno atuando como um meia coringa, tá? O Garro nem tanto. Mas o Thales Magno, como que seria esse meia coringa? Seria um meia que ele atua como meio campo, mas também ele tem liberdade para poder atacar. Ele ataca mais ali pelo setor esquerdo do campo do Corinthians, no campo de ataque. Então ele ia explorar essa jogada de criação de jogada no meio campo, mas ele com liberdade para espetar pelos lados. E dois atacantes. Os dois atacantes, provavelmente, a hora que tiver à disposição, provavelmente ele vai colocar o Depay e ele deve colocar o peruano lá, como chama? O Carrilho. O peruano Carrilho. Então provavelmente ele vai colocar o Depay e o Carrilho na frente. Pode até tentar fazer uma opção de outras táticas? Pode. Tá? Eu vou explicar mais num outro sentido. Então no ataque seria o Depay, o Carrilho, que ele iria utilizar. Então provavelmente o Yuri Alberto deve estar perdendo posição, tá? O Yuri Alberto, com a chegada do Depay, o Yuri Alberto deve ser o titular, e não deve ser mais o titular da equipe do Corinthians. Provavelmente deve ser o Depay. Então Depay e o Carrilho lá na frente. Mas o Carrilho pode ter essa função também de mais de meio de campo. Ele pode fechar eventualmente como um terceiro volante. O Corinthians pode fechar com 3 volantes ali, mas sendo desses 3 volantes um volante mais de saída de bola, que é o caso do José Martínez, que ele tem uma boa, a gente deu para perceber no último jogo, ele tem uma boa saída de bola, então ele pode ser esse volante mais armador também no meio de campo, tá? Agora, a escalação que eu utilizaria, tá? Eu colocaria o Hugo Souza no gol, indiscutível, tá? De zagueiros, eu manteria a linha de 3 zagueiros, tá? Essa linha de 3 zagueiros seria a linha de 3 zagueiros como? Não o André Ramalho como centralizado, tá? O André Ramalho deslocaria o André Ramalho lá pro lado esquerdo, tá? De centralizado, eu colocaria o Gustavo Henrique, por causa da sua altura, tá? Ou então pode até inverter os dois, pode até ser o André Ramalho centralizado e o Gustavo Henrique na ponta esquerda. Por quê? O Corinthians ganha altura na sua defesa. E todos os jogos que o Gustavo Henrique entrou, cara, bola cruzada, ele não perdia nenhuma. Então bola cruzada na área ele não perdia. Então eu colocaria na linha de 3 zagueiros, eu colocaria então o Gustavo Henrique lá pela esquerda, o André Ramalho pelo meio, e aqui pela ponta direita colocaria o Félix Torres, tá? Permaneceria com o Félix Torres para fazer essa trinca de zagueiros. Aí no meio de campo, eu acho que seria o José Martínez como volante. Eu ainda tentaria dar mais uma chance pro Ranieri, tá? Dar mais uma chance pro Ranieri, o Ranieri sendo mais um volante mais de marcação, tá? Porque ele não tem aquela qualidade para poder ir para o campo de ataque. Então eu daria mais essa função dele de marcação e deixaria essa função de fazer a ligação para o ataque, seria mais para o José Martínez, que foi o que foi feito no último jogo do Corinthians, quando o José Martínez entrou, tá? Então eu botaria os 2 volantes. Aí na frente desses 2 volantes viria Rodrigo Garro, tá? Rodrigo Garro de atacante, de meio armador, de meio armador. Na frente eu colocaria 3, rapaziada. Quem que eu colocaria os 3? Eu colocaria o Thales Magno espetado pela esquerda, centralizado ficaria o Memphis Depay e pela direita ficaria o André Carrilho, o peruano, tá? O André Carrilho ele também tem muito essa função que ele pode fechar também como terceiro, como volante, tá?
porque como ele não tem uma disposição física tão grande assim, a gente não sabe se ele aguenta ficar indo e voltando toda hora. A gente tem que ter a questão de testes, tá? Para poder fazer. Mas aí na frente ficaria o Thales Magno, então, como eu estava falando, o Depay e o André Carrilho pela direita. Aí tem a outra formação que seria interessante de usar dependendo do jogo, tá? Seria o famoso 4-4-2, tá? Dentro desse 4-4-2, a minha linha de zaga seria Gustavo Henrique e o André Ramalho. Seriam os dois zagueiros. De alas, teria o Bidu pela esquerda e pela direita o Mateuzinho, tá? De volantes, eu colocaria o José Martínez, permaneceria o José Martínez e o Ranieri de volantes, e de meias armadores ficaria Rodrigo Garro e o Thales Magno. Então eu recuaria um pouco mais o Thales Magno para meio campo, para iniciar jogadas, e lá na frente eu colocaria o Depay e o Yuri Alberto, tá? Essa seria a formação de uma experiência de 4-4-2, que pode virar um 4-4-3, tá? Aí virando 4-4-3, o Thales Magno iria lá para a ponta, ficaria só o Rodrigo Garro para fazer a armação de meio campo, mas eu acho muito arriscado porque o Rodrigo Garro ia ficar muito sobrecarregado, tá? Então, mas acho que não mais é isso. Essas são as opções de escalação agora com os reforços que chegaram, né, nessa jornada de transferência, e vamos ver o que dá. Aí no Corinthians vai ter as opções mais para frente ainda do Alex Santana, que deve estar voltando de contusão. Vai ter a volta também do atacante espanhol, o Hernandes também, que deve ganhar oportunidades também com o passar do tempo, ele se condicionando fisicamente bem e tal, e estando apto para jogar, deve ganhar oportunidades também. Então o Corinthians começa a ter uma espinha dorsal e algumas opções de jogadores. Dessa janela de transferência, o Corinthians então ele não tem mais que saíram do clube. O Biro foi não sei se foi vendido ou se foi emprestado para uma equipe lá das Arábia lá, um contrato de empréstimo, acho que foi empréstimo, se eu não me engano. Se eu estiver errado, depois eu corrijo, tá, rapaziada? É que eu não li muita informação sobre isso a respeito. Então a gente não tem mais o Guilherme Biro, tá? E o Corinthians ainda tem alguns jogadores que pode ser importante nessa alavancada final do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Esses são os jogadores que o Corinthians tem à disposição agora, tirando o Alex Santana, que não está disponível no momento, tá? Mas eu acho que vai ser uma boa oportunidade para fazer alguns testes que o Ramon Dias vai fazer, e vamos ver o que ele vai dar. Agora, peças não tem como reclamar. Peças de ataque e de meio campo ele tem. Então agora ele vai ser cobrado por desempenho agora. Agora tem como cobrar por desempenho, porque jogadores à disposição ele tem, tá? Jogadores à disposição ele tem, então ele vai ser cobrado daqui para frente. Agora vamos ver como que ele vai conseguir organizar essas peças dentro do jogo do Corinthians. Eu espero que dê tudo certo e a gente consiga se livrar de rebaixamento, ou se conseguir ganhar pelo menos uma Sul-Americana, que eu acho mais viável, tá? Gostaria de uma Copa do Brasil? Sim, gostaria. Só que a gente sabe que o caminho da Copa do Brasil primeiro tem que ser passar pelo Juventude. E visto o Juventude passando pela Juventude, provavelmente o Corinthians deve enfrentar o Flamengo. Mas eu acho que é mais, em questão de grana, é mais viável a Copa do Brasil. Mas temos que buscar um título inédito também, que a gente não tem, que é a Sul-Americana, que também paga também uma grana boa, não tão quanto a Copa do Brasil, mas vamos ver o que dá. Vamos ver essas opções aí que o técnico Ramon Dias tem para poder escalar a equipe do Corinthians agora, e vamos ver o que ele vai fazer com Memphis Depay e mais 10. Rapaziada, o homem tá chegando. E vocês, o que vocês acharam dessa escalação, dessas opções táticas que o Corinthians tem agora com esses jogadores que chegaram?
Deixa a sua opinião aqui embaixo. Mais uma vez, se inscreve no canal, compartilha o vídeo para todo corintiano aí, para sempre estar recebendo notícias do nosso Coringão. E eu vou ficando por aqui, eu volto na próxima e... Vai, Corinthians!